Faculdade Teológica Refidim. Espiritualidade e conhecimento a serviço do Reino de Deus. Educação à distância. Seja bem-vindo. Queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Mário Sérgio, sou pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus em Joinville, e essa semana tenho a honra de compartilhar com vocês uma pré-aula, algumas dicas, um breve comentário sobre a lição de número 6 da revista da Escola Dominical de Adultos, que tem por título este trimestre o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. A lição de número 6, ela tem por título O Tribunal de Cristo e os Galardões. O texto áureo está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, que diz assim: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A verdade prática diz: todos os crentes deverão comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba a sua recompensa. A leitura bíblica em classe está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao 15, e diz assim: Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, antes de comentar, alguns tópicos da lição, apenas para direcionar alguns de nossos irmãos sobre a aula dessa semana, eu quero, desde já, relembrar algumas boas práticas de um professor de escola dominical. Nunca esqueça, queridos, que a escola dominical é um trabalho espiritual. Às vezes, pelo ritmo frenético do dia a dia, pela imposição dos dias que nós vivemos, nós esquecemos que a escola dominical é um trabalho espiritual. Nós estudamos, no domingo damos aula, ou estudamos para assistir aula, ou simplesmente vamos para assistir aula e esquecemos até mesmo de falar com Deus. Então não deixe de começar a sua aula, mesmo que o superintendente ou a liderança da escola dominical de sua igreja já tenha orado antes de liberar o início da aula nas classes, mas não esqueça de fazer uma oração com seus alunos, pois isso vai tornar o ambiente da sua aula, o ambiente da sua classe, digamos assim, um ambiente mais espiritual, com a presença de Deus. Lembre-se que existem alunos que chegam de casa diretamente para a aula, para a classe da escola dominical, e ele esquece ou simplesmente não participa do momento de oração. Outra coisa interessante é que é imprescindível que o professor conheça os alunos pelo nome. Mesmo que você faça parte de um sistema de escala da classe, onde cada domingo você dá aula numa classe diferente, mas é interessante que você tenha o nome dos irmãos. Eu participei já de algumas escolas dominicais, onde a secretária ou o secretário da turma ou da classe, ele coloca um crachá nas pessoas com o nome de cada um, de maneira que o professor que obedece o sistema de rodízio ou não,
ele possa se dirigir ao irmão, não é, aluno da escola dominical, mencionando o seu nome diretamente. Não é? Isso é muito importante. Também, queridos, soltar uma palavra cordial, uma palavra de amizade antes mesmo de começar a tratar sobre o aluno. Tipo, como foi a semana de vocês? Deus operou milagre na sua semana, durante a semana? Se não houve nenhum milagre que você viu, fique certo que Deus lhe concedeu tantos livramentos a ponto de você estar na escola dominical hoje. Não é? Soltar uma palavra de cordialidade para os alunos para que eles se sintam bem, para que eles se sintam à vontade. Uma outra coisa que eu quero deixar para os irmãos como dica é que vale a pena, mesmo sendo a classe de adultos, o professor investir em dinâmicas, o professor investir em alguma coisa que fuja da rotina do falar e do ouvir simplesmente. Lembre-se que antes da dinâmica, a qualquer momento da aula, o seu aluno pode tirar dúvida, pode querer levantar a mão ou interromper a aula para tirar dúvidas sobre a lição. Procure manter o foco. Os objetivos da lição dessa semana, o principal é mostrar que todos os crentes vão comparecer diante do tribunal de Cristo para serem recompensados por suas obras. Os objetivos específicos dizem saber que todos os salvos vão estar perante o tribunal de Cristo para serem galardoados, explicar como Cristo vai julgar as nossas obras e compreender que chegará o dia em que teremos que prestar conta a Jesus das nossas ações. Então, queridos, procure manter o foco nesses objetivos. Caso algum aluno faça uma pergunta fora do contexto, se houver tempo, logicamente, o professor deve responder. Se não, o professor pode direcionar a outra pessoa, a outro momento, fora a escola dominical, quem sabe após a aula, ou até mesmo a próxima lição da escola dominical. A dica de dinâmica que eu quero deixar para você no versículo 12 da leitura bíblica dessa semana, fala acerca de edifícios de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Uma coisa interessante de se fazer é despertar o interesse do aluno pela aula, diretamente ou indiretamente. Imagine, queridos, que há um momento dessa lição, há um momento específico da lição, em que o comentarista ele vai falar sobre justamente esses tipos, o significado desses tipos de obras, do ouro, da prata, das pedras preciosas, da madeira, do feno e da palha. O que você acha de pegar uma caixa, independente do tamanho, pode ser uma caixa grande, média, mas que não seja uma caixa tão pequena, ou mesmo uma bolsa, né? Ou algo, digamos, térmico, uma caixa térmica, seja lá o que for, e levar para a sala de aula. O que é que você pode fazer? Em cima dessa caixa térmica, você pode colocar algo comestível, por exemplo, um chocolate, né? De maneira que o aluno seja levado a pensar que dentro daquela caixa pode haver chocolate, ou pode haver tantas outras coisas. Quando chegar esse momento do tópico da lição, das obras, que você comentar acerca do significado do ouro, da prata, das pedras preciosas, da madeira, do feno e da palha, você pode simplesmente abrir a caixa, aí sim você pergunta aos alunos o que vocês acham que tem dentro dessa caixa. Não é? Durante a aula você pode até ser questionado sobre a caixa, mas é importante criar aquele clima de interesse. E aí você pode abrir a caixa e pedir dentro da caixa, previamente, você deve colocar uma gravura, uma foto de uma barra de ouro, outra de uma barra de prata, outra de pedras preciosas, madeira, feno e palha. E você pode dobrar esses papéis e pedir para que alguns alunos cheguem ali e tirem um daqueles papéis dentro daquela caixa. Você vai dizer, nesses papéis vale algo muito bom ou algo não tão muito bom que vai nos levar a refletir. Cada aluno ele deve pegar a sua gravura, a sua figura que ele recuperou de dentro da caixa
e deve citar exemplo. Por exemplo, cite exemplos de obras que são comparadas a ouro. Quem pegou ouro? Você pode falar algum tipo de obra de ouro? Quem pegou a prata? Agora, quem pegou a palha? Não é? E assim os seus alunos eles vão participar, né, da sala de aula. Pensando bem nesse momento, inclusive, sobre essa dinâmica, de repente você pode pedir para que o aluno que tirou a figura do ouro, ele possa convidar, não é? Antes de abrir o papel, por sinal, ele convidar outros alunos para estar perto dele e ajudar a responder a pergunta referente àquele papel ali. Né? Lembre-se, a caixa em si é para despertar o interesse do aluno sobre o que pode ter lá dentro. O que pode ter lá dentro? Né? E você pode fazer a comparação. Nós somos assim. Quem olha para nós não diz o que tem dentro de nós, mas dentro da nossa vida pode ter obras de ouro, de prata e assim sucessivamente. Né? E aí aquele grupo de alunos vai tentar responder para a turma acerca dos exemplos, né, acerca de cada tipo de obra. Muito bem. Partindo para um breve comentário da lição, né, aqui o objetivo não é expor toda a lição, mas apenas esclarecer os nossos irmãos sobre o que a lição trata. A lição de hoje, ela fala acerca do primeiro acontecimento após a igreja ser arrebatada por Jesus Cristo. Depois que a igreja for arrebatada, que a igreja for tomada da terra, uma série de coisas vai acontecer. Normalmente, nós pregamos e aprendemos na nossa igreja que nós estamos aguardando o grande dia da volta de Cristo. E isso é uma grande verdade e é um objetivo a ser perseguido por todos nós. Todos nós estamos aguardando a volta de Cristo daquela forma maravilhosa que a Bíblia descreve. Os mortos, os que morrerem em Cristo, irão ressuscitar e juntamente com os salvos que estiverem vivos, no abrir e fechar de olhos, serão tomados por Cristo naquele momento e levados aos ares para se encontrar com o seu Senhor. Após o arrebatamento, o primeiro acontecimento, né, será o que está descrito na lição dessa semana. A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, não é? Lembre-se, irmãos, que da mesma forma que haverão duas ressurreições, haverão dois tribunais. Um para julgar os salvos, esse para perda ou ganho de galardão diante de Deus. O segundo julgamento para julgar os ímpios que já estão condenados, aqueles que não seguiram a Cristo, né? Aqueles que não seguirem a Cristo, mas eles passarão pelo tribunal para serem condenados. Sobre o tribunal de Cristo, o autor ele faz algumas colocações. Por exemplo, o julgamento. Ele lembra que todos os crentes, todos os salvos, já transformados, né, pois eles receberam corpo glorioso antes de serem arrebatados, eles vão comparecer perante o tribunal de Cristo, né? De Cristo. Eles serão julgados, porém já estão salvos. Esse julgamento não é para condenação, é apenas para perda ou ganho de galardão. Lembre-se que a Bíblia Sagrada ela é perfeita. Quando ela fala de obras, ela diz assim, Efésios 2:8-9, um texto clássico da nossa igreja. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, todos nós somos salvos pela graça, porque pela graça sois salvos, ou seja, pelo favor imerecido de Deus que foi ter enviado Jesus, né? Jesus Cristo, nosso Senhor. E diz, por meio da fé, ou seja, o meio para nós alcançarmos o favor imerecido, ou seja, a nossa salvação, é a nossa fé. Aí quando fala das obras, diz assim, lá no final do versículo 9, diz, não de obras para que ninguém se glorie. Algumas pessoas dizem assim, não, basta que eu esteja na igreja. Se eu estiver na igreja, eu vou ser salvo. Mas a Bíblia, mais à frente, por exemplo,
na epístola de Tiago, ela fala acerca das obras e diz que a fé sem obras ela é morta, ou seja, é impossível você ter uma vida transformada e você não ter obras que justifiquem ou que tragam à exposição, ao exposto a sua condição de ser salvo. Preste atenção, queridos, em algo interessante. É que o próprio apóstolo Paulo, ele fala acerca, em uma das suas cartas, ele fala acerca do fruto do Espírito. Ou seja, aqueles que estão em Cristo, aqueles agora que são templo de Deus e morada do Espírito Santo, que aceitaram Jesus, eles começam a externar as virtudes do fruto do Espírito. Por que não lembrar que o apóstolo Paulo fala dos dons, que nós podemos classificá-los como dons pessoais, dons ministeriais e dons espirituais. Deus nos concede dons pessoais e ministeriais para o exercício do ministério, para que nós possamos exercitar nossa fé e testemunhar publicamente que Jesus Cristo é o nosso Deus, glorificando o seu nome e bendizendo a sua santidade. Então, uma vez que o Senhor nos dá dons, uma vez que Ele nos dá a oportunidade de externarmos a virtude do fruto do Espírito Santo, um dia nós seremos julgados. Será que nós cumprimos ou não o nosso papel de crente? Será que nós externamos ou não? Como estamos usando os talentos que Deus concedeu nas mãos de cada um de nós? Então, queridos, os salvos, eles serão julgados. A Bíblia fala lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se o crente anda segundo o Espírito, ele será salvo, não é? E naquele grande dia ele será julgado no tribunal de Cristo, não é? Não para ser condenado, mas para perda ou ganho de galardão, não é? Então, quando se dará isso? Se dará, querido, o primeiro acontecimento após o arrebatamento da igreja. O juiz, os irmãos já sabem, supremo juiz é o nosso Deus. Eu quero fazer um breve comentário acerca das obras, né? Das obras que todos nós seremos julgados um dia. A simbologia trazida pelo comentarista da lição e baseado na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e versículo de número 12, fala acerca do ouro, da prata e pedras preciosas e uma série de outras obras. Primeiro, vamos dividir esses elementos em dois grupos. O grupo das obras preciosas, das obras que serão, que resistirão, digamos, ao fogo, pois o versículo ele diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, no dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Preste atenção que as obras são comparadas a edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. O versículo seguinte, versículo 13, ele fala: o dia declarará, e esse dia com D maiúsculo, ou seja, o dia do julgamento, do tribunal de Cristo, não é? Porque pelo fogo será descoberta. Então, dentre esses elementos, nós temos alguns que resistirão ao fogo e outros que não resistirão, ou seja, obras que resistirão e obras que não resistirão quando forem provadas. Baseado nisso, é fácil você discernir o que resiste ao fogo. Os metais, eles resistem certa temperatura, né? Até certa temperatura ao fogo. Por exemplo, o ouro, a prata e as pedras preciosas provavelmente são obras que resistirão quando forem provadas. Em contrapartida, nós temos madeira, feno e palha, que são elementos que, se colocados
a prova com fogo, eles não resistirão muito bem. O autor ele vai aqui detalhando. Por exemplo, ele diz: o ouro simboliza aquilo que procede de Deus, né? Aquilo que procede de Deus. Ele fala na tipologia bíblica, ou seja, a área da teologia que estuda os símbolos da Bíblia Sagrada. Aí ele fala que na tipologia bíblica, ou seja, na simbologia da Bíblia, a prata simboliza a redenção, né? As pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo, ou seja, obras do poder do Espírito Santo. Em contrapartida, nós temos elementos que não resistem ao fogo. Por exemplo, a madeira, o feno e a palha. E assim o autor ele vai explicar, vai detalhar cada elemento desse aqui no seu contexto da lição. Para finalizar, eu quero falar acerca dos galardões, né? Da prestação de conta do crente e os galardões. Lembre-se sempre, queridos, que tudo aquilo que nós fazemos para Deus, a Bíblia, a ética cristã, ela diz assim: quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que nós façamos para a glória de Deus. Preste atenção que todos nós crentes vamos prestar contas diante de Deus. Essa observação ela é muito, creio eu que ela é muito pertinente. A lição ela fala acerca de pastores que vão dar conta e de crentes que vão dar conta dos seus talentos. Esse tópico pode direcionar o professor viciosamente a direcionar o seu discurso completamente a pastores. Mas lembre-se que cada um vai dar conta, a Bíblia Sagrada manda fazer para Deus. Tudo quanto fazemos, façamos como que para Deus. Tudo que nós fazemos, vamos fazer para a glória de Deus. Ou seja, todos nós, tudo que nós fazemos, irmãos, na nossa vida espiritual ou secular, ou seja, quando estamos cultuando a Deus na igreja ou quando estamos nas nossas atividades seculares, tudo que nós fazemos deve glorificar o nome do Senhor. E por conta do que fazemos, nós seremos cobrados um dia. Lembre-se que, semelhante o autor coloca na sua lição, os pastores serão cobrados acerca do rebanho. Todo mundo sabe que cabe ao pastor da igreja cuidar da espiritualidade da igreja, da saúde dos membros da igreja, ensinar a Bíblia Sagrada, pregar a Bíblia Sagrada, visando a edificação do povo e a condução do povo à vida eterna. Mas também nós temos obreiros que são chamados na igreja, que são separados para o santo ministério. Nós temos que talvez você que não seja que seja um aluno da escola dominical, que vai à igreja, senta no seu banco, mas você tem a obrigação de adorar a Deus. A Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Tem um salmo da Bíblia que diz: e no seu tempo todos gritam glória. Ou seja, mesmo os que não têm uma função estabelecida ministerialmente, mas ele tem funções na igreja de glorificar a Deus, de exaltar o seu santo nome, não é? E por isso também seremos cobrados um dia. Preste atenção, queridos, que também fala da nossa vida secular, da nossa secularidade. Lembre-se que a igreja ela tem algumas missões. A igreja não tem uma só missão. A igreja tem várias missões. Por exemplo, pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Não só pregar e evangelizar, mas também fazer discípulos, ou seja, exercitar o discipulado. É função de todo crente da igreja do Senhor. É uma obra que um dia muitos serão cobrados. Muitos não, todos nós seremos cobrados. Que fizeste com os talentos que eu te dei? A parábola dos talentos, não é? Todos nós temos capacidade, irmãos, de ganhar almas e de cuidar dessas almas. Será que nós estamos cuidando? Então é assunto para outra lição. Mas dentro dos galardões, eu também só quero fazer essa observação,
para que o discurso dos professores não seja viciado somente direcionado aos pastores. Não só pastores, cantores e pregadores. Não, eles também, mas todos nós também vamos dar conta de nossas obras. Cuidar de órfãos e de viúvas, não é, irmãos? A igreja tem várias missões. Procure com seu professor, ou você, professor, direcione, faça uma pesquisa quais são as missões da igreja, biblicamente estabelecidas, e exponha ela para os alunos e pergunte para os alunos: você tem exercitado o seu talento visando as missões da igreja que o Senhor Jesus determinou, pré-estabeleceu por meio da sua palavra? Não é, irmãos? Então é algo a ser falado aqui. Enfim, queridos, todos nós, crentes em Cristo Jesus, nós vamos passar pelo grande tribunal de Cristo. Eu quero aqui terminar a minha fala lembrando as palavras do autor da lição, quando ele diz assim: no tribunal de Cristo, os crentes fiéis verão que valeu a pena suportar as aflições do tempo presente. Não só cumprir, né, irmãos, o nosso papel, mas também suportar as coisas, né, os ataques, as situações que os tempos presentes têm colocado sobre nós. E ele diz o seguinte versículo: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eles receberão seus galardões. Jesus é que fará criteriosa avaliação das obras dos salvos para dar a cada um conforme o seu trabalho. Faça o seguinte, queridos: se houver tempo ainda na sua exposição, na sua aula, chame os seus alunos para uma oração no final da aula, mais uma oração, e diga para eles: vamos pedir a Deus para que nós venhamos a estar firmes nos seus caminhos e cumprindo as missões que Ele deixou para que nós cumprimos, exercitando os nossos talentos, para que naquele grande dia possamos passar por este grande tribunal de Cristo e o nome do Senhor ser glorificado por conta das obras que eu executei a favor da sua palavra, dos seus santos mandamentos. Que Deus abençoe, queridos, e também antes que eu esqueça, motive os seus alunos a adquirirem a revista da lição. É importante que os alunos tenham uma referência acerca do que o professor está expondo, acerca do que ele está ensinando. Tá certo? Deus abençoe. Se Jesus não voltar, eu espero voltar aqui, ou algum dos meus companheiros, para comentarmos, fazermos uma pré-aula do próximo assunto, que é um grande assunto também, que fala acerca das bodas do Cordeiro, o grande casamento de Cristo com a sua igreja. Deus abençoe, querido, e uma boa aula. Amém.